Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 18 de novembro. Este é o programa da Defenda PM, direto da TV Osasco e redes sociais. Aqui comigo está o coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação. Em instantes, nós vamos entrevistar o tenente-coronel Paulo José Ribeiro da Silva para falar dos movimentos cívicos pela valorização dos policiais militares aqui em São Paulo, dentre outros assuntos. Bem-vindos. Com o objetivo de prestigiar e fortalecer a Polícia Militar, a Defenda PM criou, através de uma parceria, a Defenda Conecta, que tem como missão principal facilitar o acesso aos desejos e necessidades prioritárias no dia a dia. Imagine poder fazer um hemograma completo a partir de R$ 6,00, em laboratórios de primeira linha, cinemas em rede nacional com até 60% de descontos, descontos em faculdades, lanchonetes, eletrodomésticos, academias, enfim, economias que vão fazer com que o seu dinheiro renda mais e possibilite alcançar mais daquilo que você deseja e precisa. É isso mesmo. O programa de descontos e conveniências Defenda Conecta foi feito para você e até 4 dependentes. Por menos de 60 centavos dia, cada beneficiário pode economizar muito mais do que o valor investido na adesão. Quanto mais você e sua família utilizarem, maior será o retorno. Você, que já é um associado Defenda PM, precisa apenas se cadastrar no site defendaconecta.com.br. Você não paga nada por isso. Se você não é um associado Defenda PM, você pode se associar à Defenda Conecta para aproveitar todos esses e muitos outros benefícios que virão. Consulte condições pelo telefone 011 3145 5848. Participando da Defenda Conecta, você estará apoiando as ações da Defenda PM em prol da segurança pública. Defenda Conecta, ajudando você a obter mais daquilo que você deseja e precisa. A Defenda continua em campanha salarial, com 2 faixas agora, recém-instaladas, uma na entrada de Tremembé e a outra sobre a Via Dutra. Coronel Ernesto, boa tarde. Até quando? Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a você que nos assiste pela TV Osasco e também pelas redes sociais. Até quando a promessa feita pelo candidato João Dória for cumprida pelo governador João Dória. Tudo é uma questão de promessa. Cumprimento de promessa. Exatamente, né? Bem colocado, né? A promessa foi feita tranquilamente, né? Eu quero ver cumprir. A gente promete, a gente cumpre aqui no programa, né? Nós prometemos sortear um livro na semana passada, sorteamos um livro, então vai aqui, fica o anúncio, o nosso agraciado não veio buscar, mas se fosse eu que tivesse sorteado, ia falar que era marmelada, porque quem ganhou foi o nosso professor do nosso curso de pós-graduação junto com a Unisanta, o professor Cláudio Tucci Júnior. Professor, eu vou fazer chegar às suas mãos, conforme prometido, o exemplar do livro Direito Policial do Coronel Fábio, porque, ao contrário do governador João Dória, nós prometemos e nós cumprimos. Aliás, eu fiz uma outra promessa também, né, um tempo atrás, que ia ser que não nos esqueceríamos das promessas feitas pelo governador. Então, também vou cumprir essa promessa aqui, vou ficar lembrando todo dia, toda segunda-feira, vou lembrar as promessas feitas. E mais um recadinho, se você me permitir, né, já mandei o recado do livro, agora vou mandar um recado para outros parceiros nossos, né? Ou parceiros que não querem mais ser parceiros. O pessoal da empresa de outdoor, que estava aí fazendo boicote aos outdoor da Defenda, né? Por pressão do governo, por falta de vontade de ganhar dinheiro, não sei qual que é o motivo real, né? Não sei se eles não querem ganhar dinheiro ou se estão sendo pressionados para não ganhar dinheiro. Não tem problema, nós vamos colocar faixa agora.
Não vamos mais colocar outdoor. Vamos colocar faixa em rodovia, faixa em via pública, e vamos colocar faixa. Muito obrigado a vocês que nos prestaram alguns serviços durante um tempo, mas não precisamos mais de vocês, empresa de outdoor. Vamos partir para outra estratégia. Nós estamos recebendo aqui hoje, para a entrevista da semana, o Tenente Coronel Paulo José Ribeiro da Silva. Ele é bacharel e mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Atuou em diversas unidades da PM, dentre elas a Corregedoria, o Copom, CPI-1 em São José dos Campos, o Choque e várias outras. Ele tem se destacado nos movimentos cívicos pela valorização dos policiais militares, assunto do qual nós vamos tratar a partir de agora. Coronel, muito obrigado por sua presença, por ter aceitado nosso convite. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, senhor. Boa tarde, Coronel Neto. Boa tarde a todos os policiais, ativos, veteranos e as nossas incansáveis pensionistas. Nós temos um longo caminho pela frente, de maneira incansável, enquanto for necessário, nós vamos continuar nessa luta na defesa dos nossos direitos. Vamos começar falando de reajuste ou não? Vamos começar, né? Acho que é o assunto que mais nos interessa. O Paulo esteve presente nos movimentos cívicos que foram realizados antes da promessa, ou melhor, antes do anúncio do reajuste, e também esteve presente nos movimentos cívicos que foram realizados depois do reajuste, que não nos atendeu da maneira com que nós gostaríamos, muito aquém da promessa que foi feita. Gostaria de perguntar para você, Paulo, como é que você sentiu a presença dos policiais militares, principalmente veteranos e pensionistas, nesses movimentos cívicos? Como é que foi estar presente ali e ver como essas pessoas estavam participando desses eventos? Já que é tão difícil, né? Nós não estamos acostumados a ver policiais militares, membros da segurança pública na forma geral, envolvidos em movimentos assim. O que você pode trazer de palavra a respeito dessa participação? A primeira coisa é a questão da consciência. Os nossos policiais nunca se viram na necessidade de usar os seus argumentos, a sua luta. Então, hoje, o nosso policial, principalmente o da reserva, que é de uma época mais antiga, ele se sente como um passarinho que viveu preso a vida inteira. De repente está livre e ele acha que é feio voar, que é errado voar. Ele acha que é ilegal, que é irregular reivindicar seus direitos como cidadão. Nós não pregamos a desordem, a indisciplina, mas existem canais legais para que nós possamos reivindicar esses direitos. E para uma surpresa geral, nós vimos um movimento naquela sexta-feira que nós tínhamos mais de 12 mil pessoas ali. Para se ter uma ideia, da praça do Mosteiro São Bento até a Secretaria de Segurança Pública, ali na Líbero Badaró, estava tomado. Ali nós temos quase 1 quilômetro. Se colocasse uma pessoa por metro quadrado, nós tínhamos mais de 10 mil e nós tínhamos muito mais. Então eu calculo de 12 a 15 mil pessoas e serviu para mostrar para quem não foi que é possível lutar de forma ordeira pelos direitos. Esse número de 12 mil pessoas surpreendeu os organizadores do movimento, esperavam bem menos. Surpreendeu o senhor também ou não? Ah, tranquilo. Por quê? Porque nós víamos de um passado, né, de uma história de castração, que nós chegamos... Quando eu entrei na PM, e isso também para o Coronel Ernesto, praça não votava. Não se discutia política. Com a Constituição de 88 que nós começamos a dar dignidade política para as nossas praças. E isso era uma coisa imoral, falar de política. E de repente nós nos depararmos com 15 mil pessoas, policiais, seja civil, militar ou segurança penitenciária, ali naquela manifestação ordeira, realmente chamou muita atenção, surpreendeu. Essa consciência que nós estamos vendo acontecer agora, ela vem junto com todos os preceitos. Acho interessante, com preceitos que nós trouxemos da nossa vida militar. Ou seja, organização, disciplina, ordem. Não se viu nenhum problema, né, em todas as manifestações que foram realizadas, os movimentos cívicos que foram realizados.
Isso é um ponto positivo também, não é? Esse é um ponto positivo, mas que o outro lado não considera a gravidade desses pilares da nossa instituição. Nós temos os pilares básicos de hierarquia e disciplina, mas nós temos o nosso lema, no nosso escudo, lealdade e constância, e aí vem uma coisa muito, muito arriscada, que os nossos governantes não estão atentando: lealdade. A lealdade não é cega, a lealdade não é inconsequente, ela é uma via de duas mãos em que impera a reciprocidade. Então, nós devemos ser leais aos nossos mandatários enquanto eles forem leais à instituição, aos princípios institucionais. Por exemplo, nós tivemos um evento lá em Taubaté, e eu estava presente, quando o governador se dirigiu a aposentado como vagabundo. E um dos nossos lemas é o respeito. Nós, policiais militares, estamos compromissados com respeito à dignidade. Chamar alguém de vagabundo é ofender a dignidade do ser humano. E está arriscado a ser chamado de vagabundo na volta. E eu já vou dizer uma outra coisa mais grave, porque no momento em que o meu mandatário ofende a dignidade, eu me sinto descompromissado de ser leal a ele. E aí nós vamos para a teoria do espelho, o nosso jargão. O comandante é o espelho da tropa. Uma tropa boa é comandada por um homem bom. E o governador o senhor é o comandante em chefe da Polícia Militar. Quem vê a tropa, vê o comandante. Então, por favor, não chame ninguém de vagabundo. Olha a teoria do espelho. Muito cuidado com isso. Interessante, Paulo, que as associações se organizaram e pediram uma audiência com o governador para que ele explicasse essa fala dele, né? E ele nos recebeu lá no Palácio dos Bandeirantes, uma semana depois desse fatídico evento aí. E ele explicou, melhor dizendo, ele tentou justificar que perdeu a calma, porque ele foi ofendido diversas vezes por uma determinada pessoa, que ele ligou equivocadamente a alguns deputados e outros políticos de oposição a ele, e que ele perdeu a calma, Aí eu fiquei imaginando o seguinte, né? Eu trabalhei 8 anos na tropa de choque, fiquei parado em manifestações a 1 metro do manifestante, o manifestante xingando, cuspindo, falando, e eu não podia perder a calma, porque se eu perdesse a calma e ofendesse, agredisse, a imprensa ia me destruir, ou melhor, ia destruir a Polícia Militar, ia destruir o governo de São Paulo, porque no final das contas, quem toma pancada é todo mundo, né? É o soldado, é a polícia e é o governo de São Paulo. Então, eu segurei o meu ânimo durante muito tempo, durante 8 anos trabalhando nesse serviço, e policiais militares fazem isso até hoje, seguram a bronca, como a gente diz, né? Calma, ignora, mas o meu chefe, como você diz, o meu comandante em chefe, ele não tem essa calma, né? Não tem esse espírito. Ele foi e vomitou em cima de todo mundo que estava ali, tudo que ele estava com raiva. Então, você colocou muito bem, o espelho. É importante que nós tenhamos um governo, um governador, um mandatário que seja exemplo para nós. E eu vou mais longe, Paulo. Eu fiquei na polícia, estou vivenciando a polícia desde 1984. Minto, antes, porque meu pai era policial, meu avô era policial. Então... Vida toda. A vida toda. E a gente sabe que é difícil ser policial. Só que quando oferecem alguma coisa para nós, prometem alguma coisa para nós somos tão maltratados, em geral, que nós aceitamos essa promessa como verdade. E a facada que vem depois, quando isso não é cumprido, é muito mais dolorosa. Não é verdade? É porque nós acreditamos na lealdade, na sinceridade das pessoas, tanto que no nosso regulamento, uma das piores faltas
Se chama faltar com a verdade. Certamente alguns políticos não resistiriam um ano dentro da PM por causa dessa falta grave, que é faltar com a verdade. Então, isso é o nosso problema. Nós acreditamos demais nas pessoas. Nós não nos preparamos para imaginar que aquela pessoa, o que aquela pessoa está falando, é mentira. Esse é um problema nosso, mas que nós estamos, graças a Deus, acordando. Uma outra coisa que eu quero dizer aos policiais militares. Nas eleições passadas, nós tivemos um papel importantíssimo. E nas eleições municipais do ano que vem, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem condições de ajudar a decidir essa eleição. E em 2022, nós temos mais condições ainda de nos movimentarmos, como nós fizemos em 2018. Vamos tomar consciência disso, vamos trabalhar dentro da política, nos organizando politicamente, porque aí sim, não adianta ficarmos trabalhando como nós trabalhamos. Nós trabalhamos tão bem e fazemos com tanta maestria o nosso trabalho, que existe muita gente querendo fazer o nosso trabalho, porque acham que é fácil. Só você, patrulheiro, que está aí na rua, na ponta da linha, sabe como é difícil atender a ocorrência mais simples, que é briga de marido e mulher. Nós temos uma série de fotos aí. Acho interessante para a gente mostrar, mostrar, vamos comentar, né? até para a gente pontuar exatamente o serviço que tem sido realizado pela Defenda, não só através do Paulo, mas de outros, mas principalmente através do Paulo, esse engajamento político. Aí é uma visita a Brasília, é isso, Paulo? Isso. Aí nós, antes de sairmos para o Congresso, para fazermos contato com os parlamentares, e em Brasília nós temos, o nosso acompanhamento é com o projeto de lei 1645/19, que trata do sistema de proteção social dos militares estaduais, vulgarmente chamado de Previdência dos Militares. Que, na verdade, até agora tem até, se a gente puder fazer só um breve parênteses, aí tem a situação nova, né, que foi colocada agora num projeto, numa PEC do governador aqui em São Paulo, para alterar alguns detalhes, enquanto a lei federal não estiver vigindo, é isso? É impressionante como a lei de Gerson continua imperando, né? Nós temos que tirar vantagem. Com esse projeto de lei, os militares estaduais passarão a ser regidos também pela União, e a contribuição previdenciária que nós pagamos hoje, inclusive inativos e pensionistas, que é de 11%, em 2021, em 2020, cai para 7,5%, 2021, 9,5%, e em 2022 iguala com as Forças Armadas em 10,5%. Vai cair. E qual é a ideia do governo hoje? Mandou um projeto para a Assembleia Legislativa, elevando para 14% e ainda dizendo aos policiais militares, enquanto não for aprovada a lei federal, vão pagar os 14%. Eu não sei qual é a intenção, eu acredito que isso é assessoria ruim, que o governador está experimentando, para que tente passar um projeto desse. Clima de terror? Porque, na verdade, é colocar um clima de terror em um negócio que não vai virar, né? Exatamente. E quanto à questão, voltando um pouquinho na questão de Taubaté, eu não acredito que haja inocência, ingenuidade ou acaso na política. A boca fala do que o coração está cheio e a gente conhece qual é o posicionamento do governador em relação aos aposentados. É só pegar matérias passadas que ele se refere ao aposentado como algo, como uma excrescência, uma discrepância no sistema administrativo brasileiro. Bom, vamos lá. Voltamos às atividades realizadas pela Defenda aí. As fotos. Das fotos. Então, nós tivemos em Brasília, só para quem está nos assistindo, nós acompanhamos todo o processo legislativo da PEC 6, que trata da Previdência, em geral, onde foram inseridos alguns artigos referentes à Polícia Militar, às Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, e também a 1645, que é essa que o Coronel Paulo acabou de citar agora, que principalmente afeta diretamente o policial militar e o membro dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Desde o começo do ano, foram mais de 25 policiais encaminhados pela Defenda para fazer esse tipo de acompanhamento de corpo a corpo lá no Congresso Nacional. Acho que agora podemos seguir nas fotos aí.
Aqui é Campos do Jordão, né? Isso. Esse aí era o encerramento do Festival de Inverno. Nós estávamos lá aproveitando esse dia para levar a nossa mensagem à população e, de repente, por volta das 15 horas, o governador desce da van e, ao tentar fazer a caminhada, nos aproximamos e, diante do impacto, ele desistiu da caminhada e embarcou novamente na van e foi embora. Está lá a faixa da Defenda ao fundo, né? Simplesmente cobrando a promessa, né? Como nós já ressaltamos aqui, a fala do Coronel Paulo, somos leais e gostamos que sejam leais conosco também. Foi feita uma promessa, tem que ser cumprida. Isso. Essa aqui nós temos a manifestação na Praça da Sé, foi a primeira que nós tivemos, com uma grande concentração. Já nos surpreendeu essa quantidade de gente. Mais de 12 mil pessoas. Essa foi a primeira, não, essa foi menos, né? Devíamos ter ali umas 4 ou 5 mil pessoas apenas, mas pelo ineditismo nos surpreendeu também. Essa aí, foi a da Praça da Sé. Essa já nós tivemos agora, é a faixa nova da Defenda, né? Um espetáculo, essa faixa, nós tivemos na frente do Palácio dos Bandeirantes, numa segunda-feira, 7h30 da manhã. É a semana passada, né? Dia 11. Foi. Aqui são um dos momentos, em Brasília, numa das comissões, né? Nós vemos ali o nosso colega, o Coronel Prado. Diretor financeiro da Defenda. Isso. Aí é Aparecida, né? Esse aqui no dia 12 havia informação de que o governador iria, nos posicionamos, mas certamente ao saber da nossa presença ele desistiu e não foi lá para Aparecida e nós resolvemos fazer as fotos para registrar o momento. Essa no momento daquela grande manifestação que nós tivemos dos 12, 15 mil profissionais da segurança pública saindo do quartel do Comando Geral até a Secretaria de Segurança Pública. Mais um momento, aí já na frente do Palácio da Polícia. Mesmo evento. Aí nós temos um momento na Câmara Municipal de Taubaté, quando eu usei a tribuna do povo, a tribuna livre, e a população se solidarizou com aquela manifestação que eu falei durante quase 10 minutos para o povo de Taubaté pela TV Câmara e redes sociais. Paulo, eu posso fazer uma breve interrupção aqui? Eu queria só que você falasse como é que funciona essa dinâmica, porque todos os nossos policiais, os veteranos principalmente, podem fazer uso da tribuna das suas câmaras municipais, porque, inclusive, essas falas, elas podem ser encaminhadas ao governador, é isso? O primeiro ponto é ir até a secretaria da Câmara Municipal e agendar o uso da tribuna. É livre, é do povo. Lógico que existe uma demanda e entra na fila. Se não houver ninguém, já vai na primeira sessão e fala. Mas nós precisamos disso. 645 municípios têm câmaras municipais à disposição do cidadão para levar ao conhecimento da população uma demanda. É possível usar durante a sessão, quando os vereadores estão lá, ou não? Essa tribuna funciona já com os vereadores presentes e antes da abertura oficial dos trabalhos. Mas vamos imaginar, em Taubaté começa às 16 horas. Então, 16 horas eu assumo, falo por 10 minutos, acabou a minha fala, o presidente abre a sessão oficialmente. Uma outra coisa que pode ser feita também é engajar as prefeituras e as câmaras municipais em moções que são encaminhadas ao governador. Exatamente. O que nós precisamos é ocupar espaço, é envolver cada vez mais gente, mas tem um problema. Nós não podemos envolver o público externo enquanto nós, policiais militares, principalmente veteranos ou pensionistas, ficarmos inertes sem partir para uma organização ou para uma reivindicação mais efetiva. Nós primeiro precisamos convencer o nosso policial de que é possível lutar pelos direitos de forma ordeira. Os nossos policiais da ativa permaneçam trabalhando como sempre fizeram,
de forma disciplinada, de forma ordeira. E deixem que essas manifestações que nós fazemos, reitero, de forma pacífica, deixem conosco que nós vamos cumprir. Acho que esse ponto é fundamental, a ordem extremamente dentro da legalidade, acho que isso é fundamental. É como tem sido feito, inclusive, né? Exatamente. E vale lembrar que nós temos duas frentes, nós estamos atacando duas frentes. A Defenda PM hoje é uma associação que prioriza efetivamente, essencialmente, a defesa de interesses sociais e direitos institucionais. E hoje nós temos duas frentes. Nós temos a frente em São Paulo, que é a questão salarial, nós estamos envidando esforços para manter essa questão acesa, e nós temos uma outra frente em Brasília, na questão institucional, que são as garantias da proteção social dos policiais militares, principalmente a paridade salarial, a integralidade e a questão dos 30 anos, dos 35 anos e da alíquota. Essas coisas, né, esses direitos, nós estamos brigando em Brasília. E o que é a paridade? Paridade é ganhar, o inativo ou a pensionista ganhar igual quem está na ativa, e a integralidade é passar para a reserva com o salário do último posto. Muita gente nas redes sociais faz uma crítica contundente a respeito das negociações na reforma da Previdência em Brasília, que no final das contas vai aumentar o valor a ser descontado a título de Previdência. O que o senhor pode falar sobre isso? A única coisa que está sendo tratada em matéria de valores é a alíquota previdenciária, que hoje nós pagamos 11% em São Paulo, que já existe o projeto que vai para a Assembleia para aumentar para 14%. E o PL 1645 diz que 2020 nós vamos pagar 7,5%, 2021 nós vamos pagar 9,5% e em 2022 vamos igualar com as Forças Armadas, que é apenas 10,5%. Mas a questão, dos inativos e a pensionistas. questão dos inativos e pensionistas, porque hoje se paga 11% em cima da parcela que excede o teto da Previdência. Isso. R$ 5.800 os quebrados. E pelo PL vai incidir sobre todo o salário. Isso. Mas é o seguinte, Silvio, aí não tem muito o que falar, nós não temos muito o que reclamar. Do mesmo jeito que os da ativa, os que ingressarem, vão ter que trabalhar 35 anos, vai passar de 30 para 35, com uma regra de transição para quem está na ativa, para os inativos e pensionistas também tem um custo a ser pago. Essa é aquilo que está sendo falado desde o início, por isso foi muito bem claro, isso foi deixado muito bem claro por todas as pessoas que participaram do processo. É a contribuição que os militares estão dando para a Previdência. Todo mundo está sacrificando um pouco. Então, isso é um sacrifício, realmente vai aumentar, claro, vai aumentar. Não tem como mudar isso, mas é a contribuição que nós, militares, estamos dando para a Previdência, para todo o bolo da Previdência, né? Está dentro daquele montante que o secretário-geral da Previdência fala de economizar, que o Paulo Guedes fala em economizar. O grande problema não é essa alíquota sendo aumentada. O grande problema é que essa alíquota sendo aumentada agora, com esse aumento ridículo que foi dado, é que vai trazer o impacto. O problema não é a alíquota. O problema não é a negociação do PL lá em Brasília. O problema é o tratamento que é dado para o militar estadual aqui em São Paulo. Ele vai fazer caixa. Esse é o problema. A alíquota está dentro do pacote. Isso foi discutido, foi tratado. O CNCG, as associações, a NASPRA, a FENEME, isso foi discutido. É o quinhão que nós vamos pagar. É a contribuição que nós vamos dar. Só que o problema não é esse quinhão que nós vamos dar para a federação, que está sendo regulado através de uma lei lá em Brasília. O problema é o tratamento desleal que acontece aqui em São Paulo com a reposição salarial. A ponto de a gente ter, numa semana, ser oferecido 5% de aumento para a segurança pública, e na semana seguinte, ser oferecido um projeto de carreira para os professores. Governador,
pergunto aqui a Vossa Excelência, o que nós, policiais, militares, civis, SAP, técnicos científicos, o que nós temos que fazer para ser tratado como foi tratado a educação? Fala aí, dá uma pista para a gente. Paulo, você que está mais perto dos movimentos, será que tem alguma resposta para isso? Olha, existe uma máxima, né, que diz o seguinte: faz falta, fazer falta. É que nós somos tão eficientes que nós não fazemos falta. Ninguém percebe, é como no futebol, quando o árbitro é muito bom, ninguém nem percebe que ele está em campo. E a PM é assim. Graças a Deus, nós somos regidos pela disciplina e o nosso policial é extremamente obediente, os nossos comandantes sabem conduzir com maestria a tropa, apesar do comandante em chefe que temos, que não respeita os nossos colegas oficiais para tratar da forma como já tratou em algumas situações. Bom, tem uma emenda que vai estar sendo debatida na Assembleia, do Gianazzi, propondo que o reajuste seja de 24% e alguma coisa por cento. E qual a sua opinião sobre isso? Isso anda, não anda? O Gianazzi está pegando carona? No começo, antes de anunciar o índice, eu vinha conversando com alguns policiais militares que esse reajuste tinha que ficar na faixa dos 25%. Independente de quem seja, mas é uma proposta que atende, por enquanto, às nossas necessidades nesse ano. E olha onde é que está a artimanha do governo. Primeiro, esqueça 2019, não temos reajuste. Aí nós vamos para 2020 com 5%. A nossa defasagem está lá em torno de 75%. Aí nós temos 2021, que ele ainda pode dar reajuste, mas 2022 ele não pode. Não pode porque é ano eleitoral, então nós temos só 2 anos. Ele deu 5% em 2020, 2021. Será que ele vai dar 50% ou 70%? Paulo, como é que ele vai dar 70% se o gasto com o pessoal está 0,20% abaixo do limite prudencial? Como é que ele vai fazer esse milagre? Então deixa eu explicar. Como eu sei que aqui em Osasco nós temos muitos nordestinos, eu vou usar um ditado nosso lá. Quem não pode com o pote, não pega na rodilha. E ele já sabia exatamente dessa situação. Então, governador, honre o seu sangue nordestino, tenha palavra, cumpra a palavra, porque uma coisa que nós prezamos muito, nós nordestinos, é palavra. E homem tem palavra. Agora, não fale aquelas bobagens e não cumpra. E não adianta dizer que não sabia. Se o senhor não sabia a situação do Estado, não se candidatasse, continuasse na prefeitura, que é um pouquinho menor. E dá para fazer a coisa. Agora, tratar a coisa pública e tratar o ser humano de forma desrespeitosa, aí não dá. O senhor sabia exatamente onde estava entrando. Um outro ponto, Paulo, que eu gostaria que você colocasse, é a situação da representatividade necessária para a gente exigir esses direitos. Vamos colocar assim, vamos colocar a palavra exigir, o verbo é um pouco forte, mas a representatividade necessária. Como é que você sente hoje, nas conversas que você tem, você tal como eu, roda muito quartel por aí, como é que você sente a conversa? Porque eu tenho a minha percepção, queria saber da sua percepção, a conversa com os nossos oficiais hoje. Ainda nós temos muito no nosso meio a conduta do laissez-faire ou laissez-passer, né? Deixa rolar. E os nossos colegas estão deixando passar, falar, não é comigo, deixa, sempre foi assim. Não, nós temos que, se nós não podemos ir diretamente, nós temos que incentivar. Você que está na ativa não pode participar de uma manifestação e não deve, mas incentive, apoie os colegas que hoje têm condição. Hoje nós temos as associações, hoje nós temos a Defenda PM, que é uma associação que busca exatamente isso. Então, nos apoie. Não dá para você ser um oficial da PM e desconhecer o problema institucional que nós estamos passando. Um colega se encontra comigo logo depois daquela grande manifestação de 15 mil, e fala, olha, eu não sei o que está acontecendo, não sabe o que está se passando. Então, enquanto que com as praças, eu tenho percebido que eles estão mais engajados. Só que nós precisamos de associações mais combativas.
Não precisamos de associações que fiquem preocupadas apenas com colônia de férias, com Réveillon, não. Nós temos que lutar por esses direitos básicos, uma questão de segurança nossa. É que, infelizmente, nós somos criados assim, né? Desde a entrada na polícia, como você bem colocou no começo da sua fala, no começo do programa, política era feio, né? Fazer política era feio. Só que a gente se acostumou a falar em fazer política, falando de fazer política partidária. Aqui não estamos falando de política partidária. O que a Defenda faz é política institucional, é defender aquilo que está na nossa conta, vamos assim dizer, defender aquilo que nós precisamos fazer. E nós precisamos, efetivamente, da sua colaboração. Você que é oficial da Polícia Militar, você que é praça da Polícia Militar, você que é o interessado em colaborar, nós temos mecanismos hoje, a própria Defenda Conecta é um mecanismo de captação de pessoas, independente de ser oficial, praça, policial militar ou não. Entrar pela Defenda Conecta, você colabora com a nossa causa, vamos assim dizer, e ainda se permite ter descontos em alguns produtos, vai ser beneficiado com isso. Então, hoje, até, Paulo, não tem mais essa história de eu quero fazer contenção de gastos, então não vou ficar sócio da Defenda. A gente ouço muito isso em quartel, quando vou falar com um oficial da polícia. Olha, está ruim, o governador deu só 5% de aumento, e está ruim, não dá para gastar. Isso não é desculpa mais, porque através do Defenda Conecta, você consegue descontos suficientes em produtos que você vai usar no seu dia a dia, para suprir essa pequena parcela de mensalidade que você vai pagar. Então, nem isso mais é desculpa. A sua alienação não tem mais desculpa, a verdade é essa. Não, tem mesmo. E é isso que nós precisamos. Aos nossos amigos, aos nossos policiais militares, associem-se e cobrem de suas associações uma postura que realmente faça diferença. Viatura nova não ocupa nossa geladeira. Uniforme novo não ocupa nossa geladeira. Um armamento novo não leva nosso filho para o shopping. O que leva? É o salário. Apesar de que nós, policiais militares, não trabalhamos pelo salário, mas nós precisamos dele para prover o sustento da nossa família. Disso nós precisamos e disso nós não podemos abrir mão. É triste você ver o nosso policial hoje sem saldo no banco, tendo que fazer consignado, tendo que antecipar os seus salários. E eu não falo isso mais por mim, eu falo isso, eu já estou preocupado com essa molecada que está vindo aí, esses jovens que estão vindo. Hoje meu filho é soldado do bombeiro. Eu fico pensando no futuro dessa molecada, dessa criançada, desses jovens. Aproveitar e mandar um abraço para todos os bombeiros aí do Butantã. Meu filho, em Deus a todos vocês. Mas a luta precisa ser séria. Nós precisamos acreditar nisso, senão onde estará o nosso futuro? O senhor acha que há alguma possibilidade de mudar esse 5%? Existe. E certamente, não sei exatamente como será, mas eu sei como fazer para não mudar. É ficar quieto. Não dá para ficar quieto. Nós temos que movimentar, nós temos que conversar com os nossos parlamentares, principalmente os policiais que moram nas cidades do interior, onde existem os parlamentares. Conversem e convençam, porque se nós ficarmos quietos, deixando vontade de Deus, nós vamos ter problema. A única forma de mudar isso é pressionar e ir para a rua se manifestar, como a Defenda PM está fazendo e que todas as associações deveriam fazer, a não ser que tenham interesses escusos. Só complementando aquilo que o Paulo falou agora, que é fundamental, é a nossa participação junto aos parlamentares nos seus nichos eleitorais, nos seus currais eleitorais, né? A gente falar um termo que é pejorativo, mas vamos lá. Porque é fundamental que você que mora ali numa cidade e conhece o deputado estadual, o deputado federal, que tem sua base eleitoral na sua cidade, é fundamental que você cobre desse cidadão, desse deputado, na sua cidade, que é aí que ele sente o peso. Foi isso que a Defenda fez no PL 1645. Foi isso que a Defenda fez na PEC 6. Cobrou diretamente os parlamentares nas suas origens. Afinal, nós somos policiais. Uma coisa que a polícia tem é a onipresença, né? A polícia é onipresente. A polícia está em 645 municípios do estado de São Paulo. Ou seja, qualquer parlamentar tem algum policial perto dele.
nós precisamos fazer essa pressão. Exatamente. Essa capilaridade da Polícia Militar nos 645 municípios é estrondosa. E é por isso que eu falo que as eleições, tanto municipais quanto estaduais, serão praticamente definidas pela Polícia Militar em 2020 e 2022. Nós temos mais 1 minuto de programa. Eu queria perguntar para o senhor qual vai ser o seu trabalho agora, o seu foco, sua atuação daqui para frente. Meu único objetivo é a questão salarial do policial militar, porque eu vejo que o nosso futuro está extremamente comprometido com essa visão de contenção de gastos do governo do Estado. Governador, não dá para brincar com segurança, não dá. Nós, policiais militares, respeitamos o ser humano, respeitamos a dignidade e precisamos ter a nossa respeitada também. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Eu só queria agradecer mais uma vez, não só a presença do Coronel Paulo aqui, mas principalmente as atitudes que ele tem tomado à frente da Defenda, em estar doando o seu tempo, literalmente doando o seu tempo, se expondo, para que a Defenda possa ter a sua imagem divulgada e principalmente para que os seus direitos, os direitos de você que está nos assistindo, sejam preservados, sejam garantidos. Gostaria de ter mais pessoas envolvidas, como o Coronel Paulo tem se envolvido, em prol dos direitos institucionais dos policiais militares. Então, estamos encerrando, agradecendo muitíssimo a sua presença, né, e declarando o apoio da Defenda ao trabalho que o senhor está fazendo, e vamos conversar mais para frente. Tenham todos uma ótima segunda-feira, boa semana, e até segunda que vem.